Bom, nós vivemos hoje no Brasil uma série de retrocessos muito graves, né? E dentre todos eles, tem um que eu vejo que está gerando certa repercussão, e eu, como um profissional da área, não posso deixar de me manifestar. Estou vendo que a Justiça autorizou o prefeito de São Paulo, do PSDB, João Dória, dentro da ideia que ele tirou, não sei de qual fonte científica, provavelmente nenhuma, as internações compulsórias dos dependentes de crack da região da Cracolândia, onde foi feita uma ação policial há poucos dias, muito violenta, com alguns absurdos, como uma demolição sem que houvesse um cuidado em que tirasse as pessoas. Pois bem, eu acho importante que todos saibam que até alguns anos atrás existiam hospitais psiquiátricos em que simplesmente as pessoas que não se enquadravam na sociedade, seja por um transtorno mental ou não, poderiam simplesmente ser mandadas para lá. E por lá ficavam às vezes a vida inteira. Isso foi mudado com muito esforço de várias pessoas que são profissionais da saúde, de verdade, né, da saúde mesmo, e que se empenharam em mudar essa lei junto com setores políticos, né, que defendem os direitos humanos e o tratamento, vamos dizer, minimamente digno das pessoas. E agora nós estamos à beira de um retrocesso muito grande em relação a isso. Se hoje a saúde mental, em relação aos transtornos em geral, existe um pouco mais de cuidado, menos preconceito e um pouco menos de violência e truculência, os doidos da vez, né, são os dependentes químicos, em geral, mas sobretudo os usuários de crack. E essa ação, para qualquer profissional que trabalha com o assunto, como eu trabalho, né, eu posso dizer, uma internação involuntária é algo que só tem um propósito, no meu entendimento, enquanto psicólogo que trabalha com isso. Ela serve para uma desintoxicação e uma melhoria do organismo que às vezes está muito debilitado. Somente. Não se consegue muito além disso, porque o caráter da involuntariedade, ele torna o tratamento de uma dependência algo quase impossível, beirando o impossível mesmo. E em relação à Cracolândia, nós temos um problema muito mais sério, né? Porque a Cracolândia, ela não é um problema, ela é uma consequência. As pessoas que ali estão, elas não são simplesmente dependentes, elas são pessoas e são um reflexo de quão a nossa sociedade não está bem, de quão muitas vezes um prédio tem mais valor do que uma pessoa, de quão a falta de sentido de tudo que a gente faz leva as pessoas a chegarem a uma degradação daquele nível. E isso de um ponto de vista mais, vamos dizer, psicológico, né? Mas a gente tem que levar em consideração que as pessoas que estão ali são pobres, né? Então, a gente não tem como excluir o caráter social. A Cracolândia, né? As Cracolândias do Brasil, assim como as favelas, assim como todas as zonas de degradação, né? Representam um reflexo muito desagradável da desigualdade, da falta de humanidade nossa mesmo, da falta de compaixão dos governantes
e das pessoas que têm poder aquisitivo alto, ou nem isso, mas que se acham melhor que os outros. Eu acho que não existe saúde sem cuidado, e não existe cuidado sem compaixão, pelo menos, e de preferência amor. Essa ação que está acontecendo e que está tomando certas proporções muito graves, se tem uma coisa que não tem é amor, né? E com certeza não tem uma compaixão verdadeira. Por mais que algumas pessoas acreditem, nossa, mas essas pessoas precisam de ajuda, mesmo que elas não consigam perceber isso. Não é esse tipo de ajuda. Você enfiar em uma comunidade terapêutica, um hospital psiquiátrico, uma pessoa que às vezes a gente não sabe nem a história dela, né? Para ela chegar até aquele ponto, eu tenho certeza que não foi uma escolha. Ninguém quer isso. Alguém deseja chegar ao fundo do poço? Talvez um aspecto nosso até busque, em alguns momentos, chutar o balde, né? Por não conseguir ver outra possibilidade. Então, sem oferecer outra possibilidade real, não tem jeito. E, de um ponto de vista mais científico, né, essa ação é completamente burra, ignorante, não leva em consideração toda a complexidade que é a dependência química, né, e não leva em consideração estudiosos, não leva em consideração profissionais. O CFP já se posicionou. É um absurdo o que está acontecendo. E eu espero que todos que estejam vendo esse vídeo e que talvez não concordem ou não entendam, procure conhecer um pouquinho mais sobre o assunto de uma forma mais técnica, mais séria, menos simplista, né? Pois nós estamos eu ia falar menos ideológica, mas não tem como não ser ideológico, tudo é ideológico, né? E eu acho que a questão é entender que o viciado que está lá, né, naquela situação, ele é uma pessoa, né? E a gente está vendo uma valorização dos objetos e das coisas muito maior do que das pessoas. E essa ação, no fundo, tem esse caráter, porque o que está sendo preocupado não são as pessoas que estão lá verdadeiramente, mas sim o espaço, o valor daquele lugar no centro, né? Eu mesmo, sem morar em São Paulo, sei o que é isso, porque aqui em Belo Horizonte nós vivemos isso também. E no fundo tem um grande interesse imobiliário por trás, né? Entre outras coisas, e até um interesse político no sentido de assim, acabei com a Cracolândia, né? Como diz o Raul Seixas, né? Aquela música, eu sou a música que pousa em sua sopa. Não adianta detetizar, porque você mata um e vem outro no lugar. E virão muitos outros, se a gente não encarar esse assunto com a seriedade e o cuidado que é necessário. Eu me senti na obrigação de dizer isso, porque eu estou estarrecido com o que está acontecendo, né? Não só de modo geral no Brasil, mas em relação a isso. E ver que é muito fácil levar as pessoas na conversa, dizendo que essas pessoas que estão nessa situação precisam disso. Elas não precisam disso. Elas precisam de muitas outras coisas. Se tem uma coisa que a gente não precisa, são de novos manicômios e campos de concentração. Pois no passado, em Barbacena, se matou mais do que em Auschwitz. É importante que as pessoas saibam disso. Boa noite.